Sejam muito bem-vindos ao nosso quarto episódio do podcast Etc. e tal. Hoje o nosso convidado é empresário à frente da Cris Brasil, inclusive estamos gravando aqui na Cris Brasil de Rio Verde, com atuação na Rede Village Santa Lola e fundador da 2F. Ele cresceu dentro do universo empresarial e criou uma visão muito forte sobre o varejo, posicionamento, experiência e relacionamento com os clientes. Além do olhar estratégico para negócios, ele entende profundamente sobre comportamentos, atendimento e construção de marcas que criam desejo. Felipe, seja muito bem-vindo ao Etc. e tal. É um prazer ter você aqui hoje. Muito obrigado, Jana. O prazer é todo meu por esse convite. Felipe, eu quero começar sabendo como que foi essa infância sua nesse meio empresarial, essa convivência com as vendas que você sempre teve familiar. Então, desde novo, desde pequeno, assim que eu me entendo por gente, na verdade, o meu avô sempre me colocou nas nossas lojas. Então, eu não morava em Jataí, mas todo Natal, todo feriado que eu estava na cidade, Dia das Mães ou em algum movimento, eu sempre estava lá, ajudando a guardar caixa, a atender, a arrumar estoque. Então, começou desse jeito, assim, nos trabalhos mais iniciais dentro de uma operação. Entendi. Por ser uma empresa familiar, acaba que a gente convive mais, né? Tem essa troca ali com a... E meu patrão, eu falo para ele que, eu morava com meu patrão, né? Que no caso é o meu avô. Então Sim. Ele sempre cobrou muito da gente. Tipo assim, era horário de ir pra loja. Ele ia lá no quarto, acordava, vamos trabalhar, vamos descer. E eu lembro que antigamente, quando eu era criança, os natais, eles eram uma época do ano onde o centro de Jataí enchia. E assim, Realmente. ficava muita gente andando pelas ruas. E era mais ou menos assim, até 11, 12 horas da noite, meia-noite, 1 hora da manhã, 2 da manhã. Hoje em dia não é desse jeito mais, Sim. mas era um trabalho bem mais intenso do que hoje em dia. Realmente, o atrativo de Jataí sempre foi, realmente, no Natal, a gente passear ali pela Avenida Goiás. Então foi com o seu avô que você começou a ter essas responsabilidades dentro da loja? Sim, meu avô, ele foi quem mais... eu nem vou dizer que ele incentivou, ele foi quem mais cobrou mesmo. Sei. Então foi com ele. Sem dúvida, não tem outra pessoa que não seja ele. Assim, ele foi quem mais incentivou, quem mais cobrou, e é isso. E ele é uma inspiração para você hoje? Ah, com certeza. Meu avô, ele não veio de uma família que tinha condição. Meu avô, ele sempre foi muito humilde, de uma família muito pobre. E a história dele é uma história magnífica, assim, de vencer na vida. Ele ajudou muitos irmãos, ajudou muitos familiares, iniciou do nada. E, enfim, a história dele é muito grande, muito bonita, daria um outro podcast pra gente gravar aqui. Felipe, quando que você percebeu que você queria seguir esse caminho realmente de trabalhar dentro dessa empresa familiar, de seguir nesse ramo de vendas? Você sempre simpatizou? Você sempre gostou de vendas? Então, por incrível que pareça, olhando para mim hoje, poucas pessoas acreditam, mas quando eu era mais novo, eu tive fobia social. Então, quando eu era criança para adolescência, então, assim, eu tinha muita dificuldade de estar num lugar onde tinha muitas pessoas, principalmente quando eram pessoas que às vezes eu conhecia, ou que conhecia alguém da minha família. Só que depois que essa fase minha passou, eu fui cada vez mais conseguindo me relacionando com facilidade com as pessoas, criando vínculos com facilidade, e automaticamente isso se convertia em venda. Em todas as redes sociais, Orkut, Facebook, Instagram, Instagram sem stories, Instagram com stories, sempre eu fui vendendo muito fácil e vendendo muito bem. Você teve uma facilidade, né, eu tive uma pra essa facilidade. área de vendas. Eu até lembro que na época da pandemia, quando todas as lojas fecharam, eu peguei alguns produtos lá na Village e pelo meu Instagram, eu vendi em uma semana
o que uma loja vende em um mês. Meu Deus. Eu pegava lá na loja, levava lá para casa, divulgava, aí a pessoa passava lá na porta, eu entregava, enfim, e a gente ia organizando isso. Foi naquela época que liberou para trabalhar internamente nas empresas, mas de porta fechada. Entendi. Beleza, só que aí agora, voltando à pergunta de quando que eu me identifiquei. Eu, na verdade, fiz faculdade de Direito e eu me identifiquei que eu queria continuar trabalhando com vendas na faculdade de Direito, porque eu detestava aquela faculdade. Assim, eu vou falar uma coisa. Foi onde você percebeu que não era é pra que eu me você. arrependo, mas assim, foi muito difícil essa fase da minha vida, porque eu fiz algo literalmente que eu não gosto, que era estudar direito. Nossa, é terrível a gente Enfim, fazer um não me curso que adaptei, não realmente gostava, finalizei na obrigação, mas cada vez que eu ia para a faculdade, que eu via que eu não gostava, aí eu descobri o tanto que eu gostava de venda, de estar ali me relacionando, conhecendo pessoas novas. Então foi nessa transição, assim. E como que surgiu essa ideia da Cris Brasil? A Cris Brasil, ela veio através da minha tia Nájila. Ela teve essa ideia, mas ela queria que essa loja fosse de início da Isabela, minha prima, e da Cris, minha sócia. A Isabela não quis, a tia Nájila foi e sugeriu: Cris, você precisa de alguém com experiência para fazer essa loja. Essa parte de vendas, comunicação é muito importante. E aí eu e a Cris conversamos, alinhamos e assim nós começamos. Só que quando nós começamos, não foi uma loja, a gente começou com um pequeno showroom dentro da casa dela. E agora vocês têm uma Cris em Jataí, uma Cris aqui em Rio Verde. Como que foi essa expansão para vocês? Então, essa expansão foi e está sendo um sonho realizado. Eu falo para a Cris que toda vez que eu tenho uma ideia profissional ou uma vontade dentro de mim, assim, dentro do meu coração, aquilo lá em algum momento ele vai realizar. Todas as vezes que eu tive uma vontade, que eu tive uma ideia, aquilo lá realizou. Eu até brinco com ela, que eu acho que é assim, que é algo que Deus planta dentro do meu coração, Sim. dentro de mim, e aí no tempo certo acontece. Então, literalmente está sendo um sonho realizado. Tá dando muito trabalho, porque não é fácil ir e vir, muita ficar estrada. entre Jataí e Rio Verde. Mas é um sonho realizado, com certeza. Felipe, como que você vê essa evolução da Cris Brasil em todos esses anos? Nesses 4 anos, desde quando nós iniciamos, né, nosso showroom, eu penso que a nossa maior evolução foi dentro da nossa curadoria, foi dentro do que a Cris Brasil é. Nós começamos com uma loja de beachwear, com uma loja moda praia, focada nisso, e a gente foi se adaptando na realidade social das nossas clientes. Eu via que as minhas clientes, elas viajavam muito para a praia, consumiam beachwear, mas elas também viajavam muito para destinos de inverno. Então, eu trouxe uma Selmy para dentro. Não é um inverno momentâneo, só de 3, 4 meses. Sim. Eu tenho lançamentos de inverno durante todo o ano. Eu vi que as minhas clientes também tinham necessidade de roupas, propostas mais casuais para o dia a dia, um aerolook, roupas para bater perna nas viagens. Então eu também trouxe um pouco de marca que abasteceria essa necessidade. Então eu falo que a maior evolução da Cris Brasil foi sempre estar inovando, trazendo peças e marcas diferentes e principalmente se adaptando à realidade das nossas clientes, e é isso. E como que foi a construção da Cris Brasil no mercado de luxo e essa experiência do cliente? Para a gente estar inserido dentro do mercado de luxo, não é só querer, né? Sim. A gente também tem que consumir mercado de luxo, estudar sobre ele, entender. Então, a Cris Brasil veio tendo essa transição de acordo com também a minha experiência, de como eu era atendido em um lugar ou outro, de como eu me sentia em uma loja ou em outra. E eu fui entendendo e querendo trazer cada vez mais experiência para dentro da loja. Então, nós sempre inovamos com as marcas, na curadoria, nos nossos eventos, no que a gente servia e fazia naquele evento específico.
E agora nós estamos com uma novidade, que é o nosso novo menu nas 2 lojas também. Então, tudo isso agrega e proporciona uma experiência exclusiva para um cliente, onde ele não encontra isso em outras lojas ou com facilidade em outros lugares, sabe? Sim. Felipe, a gente tem percebido que o comportamento do consumidor tem mudado muito. E como que você enxerga isso? Pelo que eu venho percebendo, pelo que a gente vem sentindo nas lojas também, lendo e conversando com outras pessoas, a gente vê que depois da pandemia teve a crescente do online, né? Todo mundo comprando Sim. muito rápido, comprando com facilidade, comprando e chegando na sua casa, mas o comportamento, o consumidor, ele está voltando e buscando agora mais experiência, mais conexão. Sim. Então, o que eu vejo? O consumidor, o cliente, ele está indo com mais frequência ou dando prioridade aonde ele tem um relacionamento ou ele se conectou com alguém. Seja com o proprietário, seja com o gerente, ou seja com uma das consultoras de venda, mas a experiência e o relacionamento, para mim, é o novo caminho no varejo. Felipe, a gente sabe que você está com um novo projeto, a 2F, e a gente sabe que vem de toda essa bagagem que você tem no varejo. E conta pra gente como que nasceu esse projeto. Então, Jana, desde sempre eu tinha algum amigo, alguma amiga que sempre me perguntava e me pedia alguma opinião sobre venda, sobre gestão, sobre liderança. E aos poucos, essa vontade de repassar o meu conhecimento numa escala maior foi crescendo dentro de mim. E o Fábio, ele também sempre trabalhou no varejo, então acaba que o conhecimento dele era complementar ao meu. E unindo o que nós dois tínhamos de bagagem, a gente tinha um diferencial onde nenhuma outra empresa de assessoria tinha. Que é a experiência, o conhecimento e o resultado real, principalmente o que dá certo e o que não dá certo. E com todos esses CNPJs, Santa Lola, Rede Village, Cris Brasil, como que você está conciliando agora a 2F? Jana, eu vou te falar que eu acho que é nem dormindo. Mas a 2F, desde quando nós criamos ela, nós tivemos uma fila de espera informal, mas a gente sabia que aquelas pessoas que já queriam. Só que a gente não tinha muito tempo, né? E até hoje também, cada vez que a gente abre uma brecha para atender uma empresa a mais, a gente já tem assim alguém aguardando e ainda tem gente esperando. Mas está sendo com muito trabalho, me desdobrando. O Fábio, ele é a linha de frente na 2F, então acho que com isso eu consigo ter uma flexibilidade maior. Eu fico mais nos bastidores junto com ele, estruturando os treinamentos, estruturando toda a parte burocrática, mapeando o que nós vamos executar ou não em cada empresa, mas quem vai lá oficialmente executa e que tem um contato diretamente com os funcionários, com a empresa, com os gestores, é ele. Então, acho que a gente distribuiu muito bem. E vocês estão atendendo em Jataí e aqui em Rio Verde? Sim, nós estamos com empresa nas 2 cidades, pegando estrada, indo e vindo a semana inteira. E eu sei que você tem uma vida social bem agitada, sempre vejo ali restaurantes, viagens. Como que você concilia tudo isso? Essa parte de restaurantes é algo que vem da minha família, né? A gente gosta muito de reunir para fazer uma comida, um churrasco, uma massa, enfim. Se deixar, a gente se reúne de segunda a segunda todos os dias. Mas sempre quando eu preciso viajar a trabalho, eu também tiro meu tempo para ter boas experiências, para ir em bons restaurantes, conhecer novas lojas. E como que eu concilio tudo isso? Eu vejo como sendo um complemento do outro. Eu preciso ter essas experiências para eu conseguir criar outras experiências também para os meus clientes. Tendo uma vida social agitada, como você falou, eu consigo ser bem atendido em algum lugar, eu consigo ser muito mal atendido em outro lugar. Então, eu sei o que fazer, o que não fazer. Replico isso na 2F, replico isso na Cris Brasil, replico isso nas outras lojas.
E principalmente na parte dos restaurantes que você comentou, também me dá bagagem para criar ideias novas para as empresas do ramo alimentício que a gente tem como assessoria na 2F. Já que a gente está falando de viagens, me conta qual que foi a viagem que mais te marcou? Para mim, a melhor viagem é sempre a próxima, porque a gente sempre tá com aquele friozinho na barriga, uma ansiedade, doido para chegar. Sim. Mas vindo rápido assim na minha mente, eu falo que a melhor viagem que mais me marcou foi a última viagem que nós fizemos, eu e minha prima Gabriela, para Portugal. Foi uma viagem onde ela veio com vários fatores para ser uma viagem marcante. Sim. Foi uma viagem que eu e ela queria muito, a gente estava com muita expectativa para isso. Eu e ela, a gente sempre teve muita amizade, muita afinidade desde criança. E, ao mesmo tempo, foi uma viagem muito próxima ao falecimento da minha avó. Sim. Então, a gente ficou muito naquela dúvida, ir ou não ir, cancelar ou não cancelar. E como nós não estávamos com cabeça para seguir nenhum roteiro, a gente foi uma viagem livre. Se a gente quiser só ficar no quarto, no hotel, nós vamos ficar. Se a gente quiser andar o dia inteiro, nós vamos andar. Mas a gente não tinha compromisso, a gente não tinha horário, a gente não tinha reserva. Experiência. Justamente. Então foi uma viagem muito leve, foi uma viagem onde eu e a Gabriela a gente se conectou bastante. Ao mesmo tempo, a gente estava sentindo muito pela perca da minha avó, então a gente também se fortaleceu, a gente também se uniu mais. Enfim, para mim foi uma das viagens que veio na minha mente mais rápido, como uma viagem mais marcante assim para mim. Felipe, falando um pouquinho ainda sobre você, vamos para um bate-bola rápido. Me responde a primeira coisa que vier na cabeça. Um item indispensável para você. O meu celular. Isso é verdade, ele tá sempre no celular. Uma marca inspiração. Olha, eu vou te falar, eu não tenho uma marca inspiração, mas eu tenho uma pessoa inspiração, que é o meu avô Nivaldo. Então, ele com certeza é minha maior inspiração, sem dúvida alguma. E o que define elegância? Olha, eu vou te falar, hoje em dia, para mim, elegância não é mais assim, o que a pessoa está usando, o que a pessoa está vestindo. Para mim, assim, elegância é autenticidade, você conseguir ser quem você é, porque não é fácil. Então, você conseguir ser quem você é e, principalmente, educação, que também é uma coisa que eu acho que está faltando muito. Realmente. Então, quando alguém consegue ser quem ela quer, quem ela é, e ainda ela é uma pessoa educada, para mim, assim, é o combo perfeito de uma pessoa elegante. E o que nunca pode faltar em um evento? Olha, se o evento for da Cris Brasil, nunca pode faltar um bom drinkzinho e uma animação. Eu, inclusive, falo para a Cris, tem dia que é um evento específico, eu falo, Cris, hoje quem trabalha é você. Eu me divirto junto com os clientes. E aí tem outros eventos que ela brinca, ela fala, Felipe, hoje quem vai trabalhar é você, hoje eu também vou socializar. Então, para mim, animação e um bom drink. Se for evento da Cris Brasil. Se for evento Cris, é sempre animado. O verdadeiro luxo é? Olha, eu poderia responder em várias vertentes possíveis, mas pensando na minha vida de empreendedor, e junto com a 2F, com todas as experiências que eu tenho, eu acho que para um empreendedor, o verdadeiro luxo é você poder se afastar da sua empresa, seja numa viagem, seja qualquer momento que seja, e o verdadeiro luxo é você ter uma equipe preparada que conduz tudo sozinho sem você. Para mim, é o verdadeiro luxo, quando eu consigo sair e ficar tranquilo de que a minha equipe consegue fazer tudo que precisa ser feito da forma correta, sem a minha presença. Mas uma empresa só consegue caminhar sozinho e te dar esse luxo contratando a 2F. Felipe, qual que foi o melhor atendimento que você já recebeu? Olha, eu vou responder diferente, mas o melhor atendimento que eu vejo hoje em dia é na Cris Brasil. Isso é verdade. Vocês podem vir e tirar de prova. E qual mensagem, Felipe, você deixa para os empreendedores que estão nos assistindo? Jana, então, eu vou deixar um ensinamento
que nós temos dentro da nossa família, do meu avô, que é toda dificuldade, tudo a gente, dentro do empreendedorismo, a gente vence e conquista com muito trabalho. E nos dias de hoje, trabalho não é só o trabalho braçal, ir lá e fazer. O trabalho é capacitar, profissionalizar, estruturar equipe. Então, o recado que eu posso deixar é: trabalhem muito, acreditem na sua empresa, acreditem no seu produto, mas treinem, capacitem a sua equipe. Felipe, obrigada por ter aceitado o convite para participar do meu podcast. Desde quando eu imaginei esse projeto, você foi uma das pessoas que eu queria muito que participasse. Você é uma pessoa que tem me apoiado muito nesse novo momento que eu estou vivendo, que é essa fase que eu estou investindo na comunicação. E é um prazer ter você aqui. Jana, o prazer é todo meu. Fiquei muito feliz com o seu convite. Você agora como nova moradora de Rio Verde. É verdade. Eu não moro aqui ainda, eu acho, mas se sinta muito bem-vinda. Obrigada. E tamo junto, é isso. E é isso, obrigada. Tamo junto, tamo assim, Tamo mãozinha, junto, né? TMG. Tamo junto. Mas tá bom, gente, acho que é isso.